Rodrigo Linhares, nascido em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. A gente é gaúcho, eu não sabia, nós dois, olha Caramba, só. não sabia que você era gaúcho também. Eu Olha sou só. uma gaúcha meio desnaturada, porque eu só nasci e fui embora, eu sou de Porto Alegre. Mas tudo Ah, bem, somos gaúchos. Graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pesquisa aspectos discursivos da linguagem visual por meio da fotografia, da pintura e do desenho. Desde 2014, integra o Ateliê Fidalga, sob a coordenação dos artistas Albano Afonso e a Sandra Cinto, dois queridos. Foi selecionado para a temporada de projetos 2020 no Paço das Artes. Aliás, exposição belíssima. Daí a gente retomou o contato, né? Realizou exposições individuais no MAC USP, Museu de Arte de Ribeirão Preto, no Instituto Adelina, que também é parceira aqui comigo, na sala expositiva do Projeto Fidalga, tudo aqui também em São Paulo, né? Participou de várias mostras coletivas, tem o Projeto Limite, exposição do que se guarda no Museu de Arte de Ribeirão Preto, Distrópicos na Funarte em São Paulo e Retrotopias, que foi a primeira vez que a gente se encontrou, a gente vai falar um sim, pouquinho disso, sim. que é no espaço independente do edifício Madalena Laura, em São Paulo, que está passando por um retrofit agora, muito chique. Entre outras premiações, né, o 51º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba, o Salão de Arte de Ribeirão Preto, SARP, 2017, né, o Salão de Arte Contemporânea Luiz Saciloto, 2016, foi indicado pelo Prêmio Pipa em 2018, Yes, e a 8ª edição do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia no Pará, em 2017. Então está aí nativa fazendo as coisas. Aí, claro, né, a gente vai da onde a gente se conheceu, né? Então, aqui, ó, o meu primeiro contato com o seu trabalho, né, acabei de falar, né, foi por ocasião da exposição da ocupação do Retrotopias lá, né, foi a exposição realizada no edifício Madalena Laura, lá na Rego Freitas, que é no centro de São Paulo, para quem não conhece. Sim. E aí a proposta era realmente ocupar um prédio inteiro, né, as várias salas com várias pessoas incríveis, né? Tava a Sônia Guxberg, Luiz Martins, o César Meneghetti, Andrea Boller, o Ivan, o Arthur Scovuni, etc. Vai um monte de gente, senão, né, não dá nem para falar o nome de todo mundo. E você ocupou toda uma sala que eu achei incrível, né, com os seus desenhos lavados, né, que eram os corvos, tinha os retratos. E aí depois, a ação, e aí eu só estou descrevendo porque as pessoas não sabem o que é, você fotografou o espaço todo, né, e aí fez as impressões e rebateu numa parede. Então dava aquela situação de você entrar numa sala e ela se expandiu para além do tamanho que ela tinha, só que ela era a mesma sala, mais um tanto para lá da parede, né? E isso para mim foi um negócio tão novo, eu nunca tinha visto, né, essa relação da fotografia ampliando o espaço e essa conversa com o desenho. Então aquela ativação daquela sala, né, com o desenho que criava uma situação inusitada, né, porque era uma sala cheia dos corvos, né, com aqueles pássaros em negro, né, como se estivesse aprisionados ali, e de repente se você rebatia, é como se derrubasse a quarta parede, né, e pum, você fosse para esse outro lugar. E aí eu queria que você conversasse com a gente como é que começou isso, essa coisa do espelhamento, né, dessa realidade, que a gente está aqui no presente, mas ao mesmo tempo ela... isso, a minha sensação é que você derrubou a quarta parede e você expandiu, né? Então, essa relação da tua fotografia com o espaço e o desenho, é quase 3 perguntas, né? Mas pode ir por partes, tá? Não, legal, nossa, foi um encontro muito legal que aconteceu lá nessa exposição Retrotopias, né? Cada artista teve praticamente uma sala para ocupar, teve alguns espaços que foram usados coletivamente e tal, e eu dei, assim, inclusive você fez uma Eu performance fiz lá uma na sala. performance lá, lembra? Sim, lembro Na sim. sala, tem documentado lá com seus desenhos no fundo. Tem, eu vi, é muito legal esse diálogo, e foi muito legal esse diálogo que aconteceu, né? Mas essa ideia, né, de trabalhar com a fotografia, né, quer dizer, o trabalho ele tem assim a sua origem na fotografia, assim, é a base praticamente de tudo que eu faço, né? Sim. E durante muito tempo eu produzi o meu trabalho dentro de um espaço muito restrito, muito pequeno, e ao mesmo tempo eu fiquei muito tempo sem mostrar o trabalho, né? Então, eu fiquei ouvindo esse currículo, nossa, já tem bastante coisa, né? Mas
essas participações, exposições, as individuais que eu fiz, elas aconteceram nos últimos 5, 6 anos para cá. Eu tenho Sim, uma produção que ela é muito vasta e ela vem desde o do início dos anos 2000, né? Então, a partir do início dos anos 2010, mas 2010, 2011 por aí, eu começo a integrar a fotografia no trabalho e eu ocupava um espaço muito pequeno, que morava num apartamentinho ali no centro. Ele era uma peça só, mas era uma peça grande, então ele era o meu ateliê, meu quarto, minha sala, minha cozinha ao mesmo tempo. tudo junto. Eu tinha uma dificuldade de conseguir entender o trabalho dentro desse espaço e eu não conseguia ver o trabalho de outro jeito, porque eu não estava, assim, fui um artista que demorei a conseguir sair para fora do ateliê, participar de exposições, de entrar em editais, né? Todo um processo, tem todo aí um percurso, né? Que às vezes demora um pouco para acontecer, né, enfim, tem diversas questões que eu acho que valeriam só para isso valeria uma grande conversa, né? Mas Sim, e sim, eu comecei a instalar os trabalhos dentro desse espaço e a fotografar esses trabalhos dentro desse espaço. E eu comecei a enxergar essa fotografia, eu comecei a enxergar essa fotografia com potencial estético e espacial mesmo, instalativo. Eu sim. comecei a imprimir essas imagens em tamanho grande e colocando na parede, fotografava de novo, quase como um processo, uma coisa que vai saindo de dentro de outra, vai ser como Várias uma camadas, cebola, né? uma ideia de uma cebola, né? Várias Então, camadas. acaba que o trabalho ele tem 3 desdobramentos, 3 ou 4 desdobramentos, que é um trabalho mais, digamos que é um trabalho mais de ateliê, que é essa coisa de se debruçar sobre o desenho, de desenhar, que é todo um processo, que é demorado, Demorado. que é longo e tal. E tem esse outro processo de instalativo, né? Que inclusive você pode ver um pouco disso na exposição que está no Passo, né? Que tem essa construção, que é Sim. quase um dispositivo do trabalho para se relacionar com o público, que vem dessa ideia, né, de você montar o trabalho dentro do seu próprio espaço para entender ele, né? Então, e ao mesmo tempo fotografar esse trabalho dentro desse espaço, olhar para essa fotografia, reprocessar essa imagem, transformar isso num outro trabalho. E quando eu consegui sair de dentro do ateliê, isso aconteceu quando eu fui fazer as montagens dos trabalhos. Não, isso aqui precisa ser registrado. E acabou virando um Trabalho. espelhamento desse local do processo. É um espelhamento do local do processo. Né? Sim, Você enxerga ali, enxerga dentro daquela foto o que aconteceu num gesto anterior àquele que você está vendo em exposição, digamos. Né? sim, sim. E isso é incrível, sabe, Rô, porque assim, além de ser, acaba virando uma assinatura sua, que eu acho que isso é muito legal, tem essa tua assinatura, tem gente que chama isso de estilo, eu não gosto de chamar de estilo, mas é uma assinatura, assim, quando você olha, você fala assim, cara, esse é um procedimento que o Rodrigo criou e que saiu dentro do próprio processo dele de criação, é um entendimento do próprio processo de criação, que aí o processo ele fica tão potente, que é isso que você falou, olha, no meu espaço pequeno eu não consigo ter a dimensão do que eu estava fazendo, porque era um espaço reduzido. E aí eu vou para um espaço maior e começo a montar, eu começo a entender o que está acontecendo. E isso é muito legal, porque traz para a gente, né, aqui, aí o pessoal que é novo que está assistindo a live, essa coisa do amadurecimento do próprio olhar do artista sobre a própria produção. Porque hoje tem muito essa coisa da correria, de querer mostrar já e estar tá produzindo sempre, e não dá esse tempo do trabalho amadurecer. Então, quando você traz essa fala, né, olha, eu demorei um tempão para mostrar as coisas, porque era exatamente isso, eu estava amadurecendo e tentando entender aquilo que eu estava fazendo. Então, eu me dei o tempo. Aí, quando a gente começa a ler, olha, trocentas exposições nos últimos, sei lá, 10 anos, é porque é isso, porque já tinha tanto, e aí a coisa começa a transbordar. E aí não é à toa, e não é gratuito, começa a transbordar porque já existiu um processo ali, e tem um amadurecimento. Então, sim, transborda, vai começar cada vez a aparecer mais, e entre edital, e ser convidado, e blá, 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 porque chegou nesse ponto do transbordamento. Não é aquele ponto da espetacularização, sabe? É do transbordamento. Então, sim, o trabalho, eu dei o tempo, eu entendi, né? E aí eu começo a entrar nas várias, isso que você falou da camada, né, das cebolas, né, nas várias camadas que o trabalho, né, a própria investigação artística vai me dando como feedback, né? Então ele começa quase a virar um organismo vivo, né? Então eu fiz as fotos, botei na parede, olhei, me fotografei,
né? Então, assim, cara, olha só, isso que era o registro do ateliê lá dentro, não, isso também é obra, né? E você vai adentrando, e é interessante ver isso, né? O quanto que essa construção se dá no processo da criação e o quanto que isso se torna a obra, né? A obra em processo. E aí, nesse sentido, é legal, porque ela não fecha, porque cada novo espaço você vai dialogar, né, novamente com aquele lugar, né, e como que essas imagens, né, vão ser, porque na montagem tem essa conversa de novo com o seu trabalho, né? Porque não tem essa coisa assim, olha, eu fiz 5, então um é aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não, né? Um vai ficar mais em cima, outro mais embaixo, outro é virado de cabeça para baixo, outro é de lado. Então, assim, tem todo vamos pensar assim, um desenhar no espaço de novo, né? Na hora que você vai configurando cada elemento ali na parede, né? E na relação com o espectador, e depois esse 10 passos atrás e tirar a foto. Então, assim, é muito bonito isso. Assim, você está o tempo todo nesse... o processo fica aberto, mas ele também se fecha, né? Ele fecha e abre de novo, fecha, abre de novo. E isso é muito incrível, assim. É um jeitão seu de operar dentro do seu trabalho, né? E isso é muito legal mesmo, né? Então, assim, era a minha segunda pergunta, que era isso, né? Que era o que é interessante, que os próprios ambientes se tornam protagonistas da obra. Né? Você traz o ambiente, ele, né? Sim. E não é só local para expor, mas literalmente são incorporados, né? E aí, como as imagens do ateliê no Instituto Adelina, né? Como você fez no Retrotopias também, né? E aí existe esse diálogo, né? E aí a pergunta é, tem um diálogo anterior com o espaço, assim, você visita o espaço antes, ou é uma coisa assim, eu chego, aí eu vou ver, começo a montar, faz as fotos, sai correndo, tem que revelar e voltar, que é uma Eu, logística digo- insana. eu não, eu vou namorando. Existe aí namorando, é legal essa palavra. Eu Na verdade, gosto. é um processo de namoramento mesmo com o Sim, lugar, né? Eu adoro ir lá olhar o lugar, eu fico assim fazendo assim com as mãos. Não, cara, vai rolar aqui, sabe? Vai acontecer um negócio ali e tal. E eu acho que assim uma coisa que é um exercício para mim, assim, essa conversa com o lugar, com o espaço. E é assim, tem toda uma gama de experiências que eu gosto de usar e eu gosto de abordar quando eu falo do trabalho, né? Por exemplo, embora o trabalho tenha ficado muito tempo sem ser visto, né? Eu tenho coisas assim, o dia que vem o curador olhar o trabalho aqui, tirar coisas de dentro de caixa, eu mesmo comecei a me assustar, começou a aparecer coisas assim que eu nem lembrava que existiam, porque sim, realmente eu produzi muita coisa que ficou durante muito tempo guardada. Então, sim. enquanto o trabalho estava né, nesse processo todo de amadurecimento, de acontecer dentro de um âmbito mais íntimo, eu estava dialogando com outras coisas. Eu sou um produtor de exposições, durante muito tempo eu fui educador, Sim, e eu acho que a ideia de ser educador de espaço positivo, por exemplo, a Bienal de São Paulo, eu trabalhei em várias Bienais de São Paulo, digo que a sim, Bienal foi uma mãe. Então você fica ali dentro daquele espaço durante muitas horas, durante muitos dias, durante alguns meses, sim, é um negócio cansativo, mas você vai começando a entender algumas coisas. Eu acho isso fundamental na formação de qualquer artista. sim. Então, essa relação com o público, olhar como o público olha e Ai, que legal. observar essa relação, para mim é uma coisa muito cara. Então, quando eu faço uma montagem do meu trabalho, eu faço um rebatimento, que é um espelhamento daquele espaço, ou então uma foto que é espelhamento de outro espaço dentro do espaço, junto com os trabalhos que são mais processuais, né, como os desenhos ou as fotos que são autorretratos, eu estou ali armando uma arapuca para esse público cair dentro do trabalho, entendeu? Então, assim, é muito de observar a maneira como esse público vai chegar. Não, o cara vai chegar aqui, ó, ele vai cair na minha arapuca e ele vai cair dentro do Sim, trabalho. E é isso que eu quero. Eu quero que haja essa imersão e que o público... Para mim, gente, fazer trabalho é pensar no público. Então, eu acho legal. que essa ideia de você criar dispositivos para... não é, a palavra forçar não é a palavra exata, mas assim, Sim, de sim. Você induzir direciona, mesmo. né? Você direciona de alguma forma. Você Exatamente. Não, e convida, né? É um convite, na verdade, né? o É um cara olha, convite. gente, o que está acontecendo aqui? Isso aqui, naquela exposição da Adelina, deve ter uma imagem aí no Tem no carrossel. carrossel, sim. Tem dois espaços. Tem um espaço dentro da galeria, que tem uma foto que é do ateliê, que era a residência da Adelina na outra casa, Sim, mais sim, abaixo, né, na rua. sim. E lá no quintal, no alto do paredão, tem um espelhamento
do café que tinha lá uma época, né? Então o cara Sim. chegava no café, gente, o que está acontecendo? O experimento, aí logo 2 segundos depois ele, não pode ser experimento porque é preto e branco. É, Mas isso ali mesmo. já É, tinha gerado uma história ali na cabeça do cara, e aí ele se sim, encantava. Eu gosto de encantar, desse encantamento. Meu trabalho, ele trata de coisas, de assuntos, por vezes, muito pesados, densos, muito, densos. tem questões complicadas em relação ao mundo, a mim, à política, enfim, uma série de coisas, mas ele tem esse outro dispositivo que é da beleza, do encantamento, que me atrai muito e eu quero isso para o meu trabalho. Então, assim, Sim. quando eu falo da cebola, são muitas camadas, é difícil às vezes falar, né? É isso mesmo, né? E que bom, né? Que são muitas comadas, né? Porque tem uma coisa que é interessante no processo artístico, né? Na pesquisa, né? Nas nossas investigações, é assim, algo sempre escapa, né? A gente acha que tirou uma camada da cebola e vem mais três, né? Fala, ai, não, ainda não é isso, mais três. Então, assim, sempre tem algo que escapando. E é isso que é o motor também, né? A gente fica perseguindo essa outra camada, né? E é um processo sem fim. Ah, aí uma outra coisa também, ó, vamos falar um pouco dos desenhos lavados, né? Que acho incrível, eu nunca tinha visto essa técnica. E aí você masterizou o negócio, já andei vendo os vídeos seu fazendo, assim, dá uma vontade de fazer isso, fala, nossa, mas isso é insano, mas tudo bem. É, que aliás, outra coisa também, só para fazer um gancho, olha só, o Rô trouxe uma coisa muito legal. Ele falou: olha, meu espaço de ateliê era pequenininho. E nem por isso ele não deixa de fazer as coisas, porque essa é uma reclamação que eu sempre venho assim, né? As pessoas vêm, ai, não tem ateliê, não sei o quê. Cara, afasta os móveis, faz no chão da sala, né? E olha só, né? Eu tenho um espaço pequeno e olha o quanto que eu produzo, né? Então isso não é desculpa para não fazer, viu, pessoas? Aí, ó, temos prova viva aqui. Claro que se tivesse um ateliê gigantão, a gente vai ficando gigantão com os trabalhos, né? Inclusive, é uma coisa que a Regina Silveira falava: meu, me dá um ateliê gigante, eu vou fazer trabalho gigante. Então, se eu estou no ateliê menor, eu vou fazer menor. Se bem que agora ela foi para o digital, ela faz gigante mesmo, né? Mas no começo foi isso, tinha um limite físico mesmo, né? Então, voltando para os desenhos são corvos, né? É um corvo negro, é isso? É o pássaro Isso, negro, é um corvo, né? É, olha só, eu escrevi aqui, né? Que ele sempre apresenta em vários, nunca é um só, né? Tipo bando, né? Ocupa, inquieta, provoca, toma espaço. E aí é um desenho que ele se densifica na multiplicação. E nesse sentido, ele é quase uma falsa gravura, vamos pensar assim, né? Cuja matriz é uma imagem que se transforma e multiplica, né? Então a gente vê o mesmo pássaro, mas em diferentes ângulos. E aí eu queria comentar para você, com a gente, né, compartilhar como que é essa repetição como manobra para intensificar essa presença da imagem do couro. se diz manobra no sentido de Essa manobra, porque assim, é um recurso que você fez, você podia botar um pássaro só. E quando você coloca um só, é um gigantão, que nem está lá no Passo das Aves. Né? Mas quando eles são menores, tem uma coisa assim, cara, é uma revoada, né? E você vai colocando de um jeito assim, você vai criando, é isso, uma densidade. Você acha que é o mesmo pássaro, mas não é, eles têm diferença entre eles, né? Então, isso é uma manobra de repetição, né? Que cria uma densidade e tem uma conversa ali com essa imagem multiplicada, né? Que também a gente pode estabelecer uma conversa com a fotografia, né? A partir do momento que você pode voltar nela, né? Né? Revelar, imprimir, dependendo dos procedimentos, se é analógico, se é digital, né? Essa possibilidade de você poder voltar, né? Na imagem, né? E extrair dela outras densidades. Você pensa isso como uma falsa gravura? Algo por aí? não, É uma monotipia, né? tem duas questões aí que eu vejo. Assim, primeiro, a coisa da repetição, eu acho que tem aí para mim, tem sempre uma narrativa, né? Tem sempre uma coisa que está em movimento ou em transformação, né? Então, Sim, você pega o exemplo dessa obra que está que foi feita na Adelina, que de fato um acúmulo ali ali é fotografia, são desenhos, né? Então, sim. você tem ali uma coisa, uma história que está sendo quase que contada. Então, por exemplo, junto dessas imagens dos pássaros, durante muito tempo também teve meus autorretratos ali no meio Sim, e tal, né? Então, sim. na exposição da Adelina, tem ali um movimento de autorretrato que é quase como uma espécie
performance diante da câmera, né? Sim. E ele tem, e assim, eu até tenho uma historinha bem rápida de contar de uma amiga muito querida, Márcia Fragas, não sei se ela está vendo aqui. Eu falei para ela que para mim era uma tentativa frustrada de me transformar no pássaro, naquela coisa contorcida, com camiseta preta e tal, uma performance mesmo Sim, sim. para câmera, né? E ela disse assim, não, eu acho que você é o próprio pássaro. Isso, E, bingo. então, E é e aquilo mesmo. ali foi... Não, e é de fato, uma figura é uma figura que está ali numa transformação mesmo, né? E é o pássaro, esse acúmulo do pássaro, ele vem para assim, ele tem uma coisa obscura, né? Que é um sujeito ou um bicho, um animal que vem para nos anunciar alguma coisa, né? Então o trabalho tem um pouco disso, acho que tem essa tentativa de uma narrativa que passa por aí, né, dessa figura insistente e repetitiva Sim. que vem aqui para nos dizer algo que, enfim, eu acho que aí passo a leitura para o público Sim. daqui em diante, mas eu É, acho que e é bacana você trazer isso, sabe, o Rodrigo, porque foi uma leitura que eu fiz, assim, né, também, né? Quando eu leio os pássaros, né, e depois a série de fotos que você está com, né, você tem o turbante e você faz assim, e depois tem uma coisa com as mãos, não sei o quê. Eu falo, olha que interessante, né? É como se a cada pássaro você estivesse experimentando uma camada de subjetividade, sabe? É como se esses vários Rodrigos assim, também saem daquela. Então, assim, na hora que você está aqui, você está se debatendo como pássaro, e de repente você é o pássaro e é o Rodrigo, assim, eu vi também, como sua amiga, mesmo jeito. Eu falo, olha que bacana, né? Na hora que ele faz as fotos, ele é o pássaro. Na hora que ele está fazendo as imagens dos pássaros também, né? É como se você pudesse se olhar nos pássaros, né? Então, assim, são graus de subjetividade total, assim, né? Você sim, vai adentrando nisso, no olhar, no corpo, né? E você experimenta isso na ação para a câmera, que são potentes aquelas fotografias, são incríveis, né? Então tem uma conversa bonita entre os dois, né? É, e aqui eu comentei também, né, que a questão do retrato, o seu retrato, que você volta nele, horário coberto, gestos borrados, né, e tem um quê do pássaro negro. E quando a cor está presente, raramente ela aparece, né? Mas quando ela está presente, ela pontua algo. E ela é mais para um desenho do que um efeito pictórico. Você também acha isso? eu acho que sim, viu? Assim, aquele tempo, né, da formação que você fala, que você formou em, cara, eu me formei em pintura, fiz cerâmica, sabe? Eu, quando eu me formei em pintura. Sim, E, assim, eu tenho um encantamento com a pintura que, assim, eu não sei porque eu acabei saindo da pintura e partindo para outras linguagens, não sei, eu acho que isso também tem a ver com a minha chegada aqui, com a minha história, vindo aqui para São Paulo sim, e vendo outras coisas, e a gente fica naquela ânsia de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela volta e meia aparece no trabalho. Eu sim. tenho um desejo de cor no trabalho, mas eu acho que nesse momento tem eu não consigo sair do preto. Eu não sei, eu acho que eu acho que tem a ver com eu acho que é a maneira como eu respondo ao tempo que a gente vive, né? Então, assim, o preto ele é uma expressão que faz parte de um arcabouço conceitual do trabalho que para mim também é importante nesse momento, né? Sim. Agora, a coisa, assim, só para voltar um pouquinho, que eu acabei, não falei, eu disse que tinha duas coisas, mas eu falei só uma. Hoje de tarde, uma amiga falou, eu fui na sua exposição lá no Passo, nossa, a gente foi impressionado, fui lá com meu companheiro, a Luciana Gutierrez, ela entrou aí para ver, inclusive acho que ela escreveu aqui uma mensagem. Ela disse, nossa, a gente fica muito intrigado como é que você faz esse desenho e tal, nossa. E eu disse, não, vai assistir a live que eu vou contar o segredo do desenho lavado, né? Que a coisa que eu mais faço é contar para as pessoas, no dia da abertura da exposição, a coisa que eu mais faço é contar para as pessoas como é que faz o tal do desenho lavado, né? Ele não é ele até pode ser entendido como uma monotipia, mas na verdade eu faço uma máscara com tinta guache nos negativos da imagem. Você tem uma imagem preto e branco, você pinta onde é branco. Você tem uma matriz de desenho. Imagina que vai preparar um desenho para fazer uma xilogravura. Sim. Você tem o preto e branco, você não tem o cinza. Você não tem o cinza se faz
pelas tramas, pelo corte, enfim, por várias detalhes que você vai entalhando ali na madeira ou sei lá, na gravura em metal, enfim. E eu preparo esse desenho e eu pinto, e aí depois que eu decalco o desenho no papel, eu pinto com tinta guache onde é branco. Onde tem branco, eu pinto com tinta guache. Às vezes é difícil pintar o negativo, porque, por exemplo, a exposição lá do Passo tem muito cabelo, né? Nossa, eu Tem fiquei muito dias cabelo. pintando o negativo do cabelo. Então, dos pelos do corpo, do pelo do braço. E depois que você faz todo esse negativo, pinta todo o negativo com tinta guache, você cobre tudo com nanquim. Aí o que vai acontecer? O nanquim vai manchar o papel onde não tem guache, Sim. né, e o guache vai proteger o papel da ação do nanquim. Então aí você tem aí uma máscara, né, para proteger o papel. Depois que o nanquim seca, você joga água em cima, ele amolece o guache que está embaixo, e você vem com um jato de água, e ele remove o guache, revelando a imagem. Né? Então tem aí, eu amo esses processos, né? Isso aí É para mim, bonito. porque para mim tem essa coisa da aparição tem a ver também com revelação, né? Sim. E revelação é o que acontece no processo plástico também, digamos, do fazer, né, do trabalho. Então, para mim, essas coisas são simbólicas o tempo todo no trabalho, né? Outro dia eu estava conversando com um curador e disse assim, não, fala um pouco aí do desenho lavado, mas assim, não vamos entrar muito nessa coisa de contar como é que você faz, porque é muita coisa, acho que não é necessário. E, não, beleza, a gente fala do jeito que você quer, mas assim, para mim, uma coisa não está descolada da outra. Então, para mim, contar esse processo e entender e assistir ele acontecendo enquanto eu estou aqui dias pintando uma máscara de tinta guache, é parte dessa construção conceitual e física do trabalho que acaba criando. E até o entendimento, né? O entendimento mesmo, assim, olha, desse recurso, né? O que eu consigo construir como imagem, né? Então, a cada novo desenho, você apreende tudo que foi feito nos anteriores e dá mais um passo, né? Então, tem essa coisa do ateliê mesmo, a gente aprende no dia a dia, vai trabalhar todo dia no ateliê, você vai acumulando ali um conhecimento mesmo, que só vem da prática, né? E aí isso nos ajuda para os próximos projetos, né? Esse é um conhecimento que você não pega em livro, né? É só ali no dia a dia. Então, sim, é muito importante, né? Olhar para isso, né? Aqui, vamos lá. Eu estou olhando o relógio aqui, porque é uma desgraça, né? Olha só, aí na temporada do Espaço das Artes, né? Agora de 2020, a exposição está rolando ainda, não está? Tá, né? Tá rolando. Gente, vamos lá visitar. Vamos lá visitar, que está lindíssima. Você apresentou desenhos lavados de várias pessoas de costas, né? Para mim aquilo foi uma novidade. E o Pássaro Negro em grandíssimo formato, lindíssimo, que está lá no carrossel também, né? Todo mundo de costa, né? E aqui talvez, né, esse encontro, esse diálogo com outras pessoas, né? Sair um pouco desse silêncio e dialogar com o outro, né? Que você começa a trazer outras pessoas para o seu trabalho, né? E aí num momento interessante isso, né, que a gente está nesse momento de uma aproximação ressabiada do outro, né, com essa história do Covid, né, sei lá, né, eu estava conversando numa outra live com o Renan Marcondes, né, a questão da performance, que era essa coisa, você fala, cara, que vontade de ver as pessoas, mas de repente você entra num lugar, tem 30, 40 pessoas, você fala, né? Então, assim, aí você traz à exposição as pessoas, né? Ainda estão lá de costas, mas as pessoas estão chegando, né? Então, saindo um pouco desse lugar da solidão e trazer o diálogo, né? Foi isso mesmo? Ou eu estou aqui viajando? Tem aí muitas possibilidades de leitura, né? Mas esse trabalho ele começou, ele é um trabalho que está sendo visto agora, mas ele começou a ser feito no momento que eu preparei o projeto para o edital, que foi em 2019, né? Então, eu sempre sou muito fiel aos meus projetos, né? Quando eu mando para um lugar, eles mas tem não que haveriam... ser, né? Tem que ser. Mas geralmente depois que você passa no projeto, geralmente eles falam que você não é muito obrigado a seguir ao pé da letra, né? Mas enfim. Mais ou menos. Não, esse trabalho ele tem, assim, se você olhar panoramicamente para a minha produção, você vai ver, por exemplo, as exposições que eu fiz, inclusive, né? Você pega a Padelina, o próprio MARP e depois o MAC, tem vários movimentos, como quando eu falo narrativa, é uma narrativa única, né? Que tem vários movimentos, né? Então você tem lá
essa figura do pássaro, primeiro você tem o autorretrato, depois você tem essa mutação desse figura, desse homem num pássaro, e esse pássaro, de repente, ele passa a virar o protagonista, e eu começo a entender que eu não preciso mais aparecer, e o pássaro se torna a referência, né? E tem um momento que o pássaro morre. Então, lá no MAC, eu fiz uma série inédita de trabalhos para exposição, que foi uma série de pássaros mortos, e que eu acho que é um momento que esse discurso que eu construí lá atrás, ele passa a deixar de ser uma coisa individual, assim, coisa pessoal. Eu acho que é uma maneira de olhar para um coletivo, para olhar para onde várias pessoas estão olhando também, né? Tem essa coisa, essa ideia também, né? Dessas pessoas que estão de costas. Elas estão de costas para uma parede ou elas estão olhando para um horizonte, né? Sim, legal. Mas ali o trabalho ele tem, por exemplo, você entra na exposição, você dá de cara com esse pássaro que, assim, se você demora para perceber que ele é um pássaro que está morto, né? Sim. E o trabalho, eu acho que, embora ele tenha sido feito tenha sido pensado em 2019, ele coube como uma luva, infelizmente, para esse momento que a gente está vivendo, porque é um trabalho que, para mim, ele é sobre o luto, né? Sobre o luto, né? Que você dá as costas para a morte, né? Você, tipo, é um momento de silêncio, que é um trabalho silencioso, ele é um momento de reflexão, enfim. Então, o trabalho tem... Eu acho, assim, que a gente está nesse momento de pulsão de morte, né? A pandemia não acabou ainda, galera. Não acabou, gente. Não, e assim, eu acho que... por um lado, eu acho que o trabalho foi, digamos, eficiente em termos, né, de estar olhando para essa perspectiva que a gente está vivendo. Sim. E, enfim, eu acho que eu não sei para onde eu vou depois disso, assim, sinceramente. Mas assim, as pessoas que estão retratadas ali foram, se eu vi 15 pessoas me encontraram em 2020 foi muito, pessoalmente. Sim. E todas elas estão, assim, todas elas foram retratadas. Eu acho que foram umas 15 ou 16 pessoas. Na exposição tem 10, se eu não me engano. Sim, gostoso. Exatamente. Sim. Vamos lá. Ó, aí as perguntas fica todo mundo esperando, já o pessoal fica falando assim, Kátia, faz as perguntas. A live é de diálogos criativos sistêmicos, né? Então, a pergunta que todo mundo quer saber. E quando trava, Rodrigo? Quando trava assim, cara, não tô tendo ideia para nada, o que eu faço? O que você faz? Olha, vale tudo. Tem gente que fala que vai sair com cachorro, abraça cachorro, outro vai tomar picolé, outro vai ver filme, outro resolve, sei lá, como que você alimenta seu processo criativo? Ou quando trava ou quando alimenta? Se é que trava, né? Porque a gente tem tanta ideia. Mas eu sou um caso complicado, assim, porque eu sou um artista que eu tenho o tempo que eu disponho para produzir meu trabalho é o tempo que, sei lá, eu acho que a maioria dos artistas, né? Você deve ser esse artista também, né, Kátia? Você enfrenta aí uma jornada de trabalho diária, né, de, sei lá, 8 horas, 9 horas, pega trânsito, cuida das crianças, um monte de coisa. E assim, a gente, trabalha quando dá. Então, assim, mas mesmo assim, embora o tempo escasso para produzir, às vezes rola aí umas travas, né? Por exemplo, depois dessa exposição no Passo, é difícil retomar, assim, eu não vou fazer mais a mesma coisa. Posso vir a fazer outros desenhos lavados, mas eu acho que, assim, eu me alimento mesmo, assim, eu não... Às vezes a gente fica com essa culpa de, perdi esse tempo de estar no ateliê produzindo, lendo... assistindo um filme, vendo uma série, cara, vai ver série, vai ver, enfim, eu acho que isso vai ver uma exposição, vai, enfim, agora voltar às aberturas. Eu acho que existe essa cobrança, né? Pô, eu preciso retomar, eu acho que assim, uma coisa que eu acho sobre São Paulo, sendo um artista, agora vamos falar do fato de não ser daqui, né? Embora já faça 20 anos que eu estou aqui em São Paulo. Sim. A gente se depara com esse cenáriozão todo, né, de mercado de arte, bienal, museus, exposições abrindo semanalmente, coisas incríveis acontecendo, e a gente fica nessa obrigação de estar acompanhando isso, produzindo, para em algum momento encaixar a nossa produção também nesse carrossel. Sim, né? É muita loucura. A gente, assim, quando você vem de um lugar, sabe, do interior, ou vem de uma cidade menor, o seu tempo de produção é outro e você não está tão ligado nisso porque esse cenário não está aí te
contaminando. Então, sim, o maior exercício é tentar desapegar disso e entender o seu tempo, sabe? Eu acho que sim. não adianta forçar nada, né? É. Sem julgar também, né? A gente fica julgando, ai, não estou fazendo, não sei o quê, e aí, para, né? Não é assim, né? Tem outras demandas também, né? A gente segue o baile. A outra pergunta que todo mundo fica esperando, olha lá. Um grande sonho ou um projetaço, sei lá. Qual que é o grande sonho? O meu Ou grande sonho, um grande sonho, um né, grande projeto, um grande desejo, sei lá, qualquer coisa. Vale assim, eu gostaria de ir para Marte, sabe? Qualquer coisa. eu vou Mas um contar grande um, vou sonho. contar um, vou contar um segredo que assim, só as pessoas mais íntimas sabem. Vou abrir aqui. São, então, que tem 13 pessoas, então vocês vão ficar sabendo. 13 Quando eu vim, agora, depois são quase 200 que vem depois. tudo bem. Então, quando eu vim para São Paulo, com meus 20 e pouquinhos anos, eu nem tinha me formado ainda. Eu voltei lá correndo para me formar e vim para cá de volta. Né? Eu vim para cá para participar porque eu queria participar de uma Bienal de São Paulo. E eu quero realizar esse Vai, sonho em algum momento. sim, vai sim, vai sim. Não precisa ser só a Bienal de São Paulo, tem a Bienal do Mercosul, tem outras bienais por aí, ó. Põe Quero uma também, mas eu Bienal. quero, eu quero a de Então, São Paulo. jogou no campo. Atenção, CEO aí, você ouviu? Uma Bienal nessa vida. Essa dá para Não, rolar, não, hein? eu quero fazer uma exposição na Bienal de São Paulo e É eu de quero São fazer uma coisa Paulo. tipo a Carmela Grossa, assim, não quero o menor. Ai, Eu tô brincando. lindo! Lindo aquela parede, né? Adorei, Lindo, adorei, maravilhoso. adorei, adorei, adorei. Eu disse assim, nossa, Carmela, eu tô para É, quebrar. bom, olha só. Se você te pudesse hoje escrever uma carta para o jovem Rodrigo artista, o que que você escreveria para ele? No Ah, eu início, lá escreveria, atrás, assim. eu escreveria muita coisa. Seja menos medroso e se joga na vida, porque eu acho que quando você tem 20 e poucos anos, cara, assim, ó, eu acho que o mundo tem, assim, a vida é difícil para todo mundo, cara, para todo Sim, mundo. Se você, sei lá, se você é um jovem periférico, se você é um jovem negro, se você é uma mulher, se você é um LGBTQI+, cara, assim, a vida é muito mais difícil, obviamente, né? Mas quando você tem 20 e poucos anos, cara, assim, a vida sorri para você mais quando você tem 30 e poucos ou 40, 44, como eu tenho agora, né? Então, assim, arrisca mais, mete mais a cara, seja mais cara de pau, você quer falar com alguém, vai lá e pergunta, faça. Não, você já tem, eu acho que isso, assim, eu acho que eu sinto que eu deveria ter sido menos preocupado e menos medroso. sim. E é interessante você trazer isso, né? Eu tenho um filho de 20 anos, né? E ele está nesse momento, assim, de voltar para o presencial na universidade, porque ele entrou na faculdade e veio para casa, né? Então, imagina que horror, né? E é uma coisa que a gente tem conversado, eu falei assim, cara, que loucura, né? Você com 20 anos, em casa, o mundo todo quarentenado, né? E eu fico pensando nesses jovens todos, né? Então, se lá atrás a gente Sim, tinha esse medo, agora é a hora de ter mais coragem ainda, né? Porque fica essa coisa, tem um desafio a mais, vamos pensar assim, é um grande desafio. Então, assim, é um momento de ter muita coragem mesmo. Então, acho que essa seria uma carta gostosa de receber. Olha, vai, corre atrás dos seus sonhos, né? E se joga, mas vai fazer, né? Vai fazer. Eu acho que a galera hoje está precisando muito disso, assim, de resgatar essa sim, coragem, sim. né? Cara, 20 anos, gente, vamos embora, o mundo está aí, né? Vamos conquistar, né? E eu sinto a geração bem, vamos pensar assim, ressabiada, sabe? E eu lido muito com esse público novo na universidade, Sim. não é nenhum mistério, todo mundo, um segredo, eu dou aula na universidade há 19, 20 anos, e é o público que eu trabalho, assim, que eu estou muito próximo, sabe? 18, 19, 20, até 23, 24, que é quando eles estão saindo, né? E a gente percebe isso, né? Tem essa coisa de tem um medo, assim, né? Meio instaurado, assim, não sei o que vai ser. Não saber o que vai ser, ninguém sabe mesmo, mas assim, não perder essa coragem, esse brilho no olho, né? De 20 anos a gente tem que ter brilho no olho, né? Todo mundo tem que ter brilho no olho, mas, porra, gente, com 20 anos, pelo amor, né? Não pode perder. E quando você é artista também tem assim, com todo respeito às outras profissões, mas o artista, ele tem, assim, eu acho que a arte ela é um negócio que te coloca, ela tem um poder de te colocar em alguns lugares que não é qualquer outra profissão que consegue te colocar, sabe? De você Sim, ter contato com lugares, pessoas e situações que talvez não fosse tão fácil para uma pessoa que não seja, digamos, não seja
alguém que seja artista, entende? Assim, eu sim, acho que ela abre algumas portas, assim, eu acho que te possibilita alguns diálogos que são normalmente mais difíceis de estabelecer, né? sim, com certeza. Bom, mais uma pergunta e a gente vai finalizar, que já está quase aqui, ó. Se com qual artista? Essa pergunta é nova, estou inaugurando hoje, tá? Eu vou, né? Uma pessoa no cenário artístico pode ser uma pessoa que está viva, pode ser um artista do passado, né? Que você gostaria de dialogar e conhecer de perto a obra. Que artista seria esse? Que você gostaria? Cara, eu gostaria de sentar num cafezinho e conversar, por exemplo, sei lá, com Francis Bacon. Não sei, que artista você gostaria? Se tivesse uma oportunidade, pode ser vivo, morto, que está aqui, não está, não sei. Quem que você gostaria de sentar e tomar um cafezinho, ter aquele papo gostoso sobre processos? Que nem a gente está conversando aqui. Eu não sei se seria exatamente essa, mas foi a primeira que me veio à mente, foi Luiz Bourgeois. A Luiz Bourgeois, eu também, me leva junto. Ai, queridaça! Não, Luiz é do coração. Muito linda, né? Muito linda. A pessoa, projeto, né? E ela começou tarde, mesmo assim, cara, o negócio. Então, do mesmo jeito, né? Quando veio, transbordou, né? Era uma vida, Sim. né? Então, na hora que foi Muito poder, tocado, né? pá, né? Aquela coisa Muito vem, poder, né? muita potência. Muita potência, muito É, potência. eu tenho uma relação especial com a Luiz Bourgeois desde a época da faculdade. Ela aparece para mim em várias situações e a Spider, né, que é a Spider que ficava lá no MAN, ela antes da pandemia ela estava itinerando pelo Brasil. Era uma Sim, obra que pertence à coleção Itaú. sim. E eu produzia algumas dessas viagens que ela fez pelo Brasil. Então, assim, tipo, já levei Luiz Bourgeois na mala. Ah, então, você já andou pertinho, tá vendo? Não Já, ela é uma pessoa muito íntima, quase, assim, tipo. Que delícia, gente. Que delícia essa história. Rô, é isso. Quer dar um oi, tchau para todo mundo? Quer trazer mais alguma coisa? Senão eu falo os A recados da gente, próxima. para mim, Alguma coisa? assim, foi. Diga lá. Não, pode falar. Não, eu acho que esse tipo de conversa, assim, para mim é sempre muito especial, porque muita coisa que eu falei aqui para vocês, eu falei pela primeira vez, eu acho que falar sobre o trabalho é um momento de formulação. Sim, Então, assim, você tem já um discurso pronto, mas você nunca fala ele, igual porque você está. Falar sobre o trabalho é sempre uma oportunidade de formulação, e isso para mim é muito valioso. Assim, eu queria te agradecer pelo convite e assim, que legal. um grande abraço para você. Espero poder te ver em breve presencialmente. E é isso, gente. Boa noite. Obrigado, Rô. Obrigado. A gente se vê por aí.